Alguns dias atrás, em uma cidade que eu não vou mencionar o nome, porque eu não quero envergonhar os pais daquela pessoa, uma boa família, uma casa maravilhosa, uma garota de 17 anos de idade, muito bonita, amável, toda uma vida diante dela, ainda muito jovem, 17 anos de idade, colocou uma arma na cabeça e se suicidou. A vida dela foi instantaneamente removida como o apagar de uma vela. A bala fez um estrago tão grande que não puderam abrir o caixão e ainda passou até a casa, chegou à casa do vizinho. Todo minuto que se passa nos Estados Unidos, e eu tenho certeza que em muitos outros países, vocês que assistem essa programação, pode ser verdade aí também. Alguém tenta cometer suicídio, sendo jovem ou mais velho, e temos visto hoje até pessoas com menos de 18 anos, garotos e garotas que têm 9, 10, 11 anos de idade, que estão colocando uma arma na cabeça, comendo um punhado de pílulas e se suicidando. Todo minuto, a cada 60 segundos, alguém tenta acabar com sua existência. Agora a situação chegou a um ponto que é tão depressiva, absolutamente amedrontadora, que essas pessoas sentem que não conseguem mais suportar. Eles sentem que não aguentam mais, eles sentem que não podem continuar, então pensam que a única forma de acabar é matar-se. Para ser sincero, existem alguns de vocês aqui nesse grande auditório, de mais ou menos 12 mil pessoas aqui, que já pensaram em se suicidar. Agora pare para pensar. Você pensou nisso? Passou pela sua cabeça? Você tem contemplado essa ideia das trevas, e é de lá que vem. A razão talvez seria difícil para você colocar em palavras. Talvez seja difícil para você explicar qual é a razão pelo qual acontece. E pode até acontecer com cristãos. Mas quando uma pessoa chega a esse estado de depressão mental, uma depressão profunda, que leva aquela pessoa a uma melancolia que ela não consegue ver a luz, ela não consegue ver amor, ela não consegue ver o Senhor. Tudo que a pessoa vê são trevas e ela não pode continuar vivendo. É o resumo do que eu falo aqui nessa noite. É naquele lugar onde todas essas coisas que eu mencionarei podem acabar levando a pessoa. E o ingrediente básico dessa condenação drástica das trevas é o temor. Os psiquiatras têm vários nomes para isso. E na verdade eles catalogaram, de acordo com eles, 218 tipos diferentes de temor. Agora, o tipo de medo que eu descrevo nessa noite, que faz com que a pessoa queira se matar, que está roubando a alegria da vida de milhões de pessoas, que todas as pessoas, todos vocês que me assistem pela televisão já experimentaram uma vez ou outra. Esse tipo de temor que destrói, mas há um outro tipo de temor que é muito bom e é saudável. E ele vem de Deus. É o temor de Deus, o respeito, a reverência a Deus. Toda pessoa no mundo precisa disso e deve ter isso. Há um outro tipo de temor que nós conhecemos quando criança, que também pode ser mencionado ou considerado como respeito.
por aquilo que pode nos maltratar e nos machucar. Aquilo é um medo normal, uma reação que a pessoa tem, e se ela não tem, então ele está desequilibrado mentalmente. Não é disso que eu estou falando hoje. Eu estou falando a respeito do temor que começou no jardim do Éden. Eu vou explicar. Quando Adão e Eva receberam esse domínio no paraíso, não havia o temor, pois Deus não é o autor do temor. Não havia aquilo que faz com que a pessoa fique uma escrava. Aquela ansiedade que vem sobre o coração, aquela melancolia, aquela depressão. Um desencorajamento total, uma depressão. Não existia. É muito difícil para um ser humano entender esse tipo de vida. Mas o céu é assim. Não há medo ali. E se todo medo fosse removido desse mundo, seria um paraíso completo. E um dia vai ser assim, quando Jesus voltar. Um dia vamos aproveitar essa esfera de serenidade, de paz totalmente perfeita, sem medo. Mas Adão e Eva caíram, não vou entrar em detalhes, mas eles caíram. E algumas pessoas não sabem, mas a primeira palavra, a primeira declaração que Adão deu depois da queda, infelizmente, escute com atenção. A primeira coisa que saiu da boca dele, se escondendo de Deus, o cordão umbilical espiritual foi quebrado entre ele e Deus. Deus buscando o homem, Deus sempre está buscando o homem, procurando por ele. Quando ele encontrou Adão e fez aquela pergunta, sabendo exatamente qual era a resposta: Adão, onde está você? Adão respondeu: eu estava com medo. Pense nisso. Essa era uma reação totalmente diferente, era um espírito totalmente diferente, e Adão nunca conheceu aquilo antes. Ele disse: eu tive medo. E quando esse espírito veio até o mundo, e eu quero que você entenda isso, não é algo que alguma psicanálise pode curar, não é algo que um remédio possa resolver, não é algo que um aconselhamento possa melhorar. É um espírito que está em toda a terra, simplesmente porque vem do pai dele, Satanás. Quando Adão e Eva caíram, Satanás se tornou o Deus desse mundo, ele se tornou o príncipe dos ares, e ele opera na área do medo. Esse temor terrível que vem sobre as pessoas, e é isso que está por detrás das cortinas. O homem tem medo, e de que é que ele tem medo? O homem opera na base do medo, no comércio, no mundo militar, no mundo da ciência, e em todo aspecto da vida, a motivação do homem vem do medo. E quando ele opera nessa esfera do medo, na grande maioria é uma esfera de destruição. Então, suicídio. Então, drogas. Por que você acha que hoje em dia o negócio de drogas é o maior no mundo? Nos Estados Unidos. Eu devo dizer que é o maior comércio nos Estados Unidos. Maior até do que carros. 40 bilhões de dólares. Por quê? Simplesmente porque o homem está diante de um mundo que ele não pode suportar. As pressões da vida, tudo que a vida traz sobre ele, e ele sente que esse estimulante artificial ou antidepressivo pode acabar ajudando a ele nas tentativas de vencer na vida. Sendo pó branco, sendo maconha, sendo licor ou sendo álcool. Ele pensa que isso pode ajudá-lo de alguma forma, mas não pode fazer nada por ele. Isso apenas aumenta ainda mais o seu medo. Agora, o Todo-Poderoso Deus tem uma lei contra o medo. E é claro que é dada ao Filho de Deus, aqueles que não são salvos não entendem.
Eu não tenho a prescrição para você que não conhece Jesus. Você que me assiste pela televisão e não é salvo, não conhece o Senhor. Você pode tentar de tudo que quiser. Pode tentar terapia em grupo, pode tentar psicoterapia. Você pode tentar toda novidade que aparece. Você pode tentar ficar cada vez melhor em todas as novidades, mas o medo não vai embora. Não vai. Sabe por quê? Porque quando você sair daquilo que você está, vai ser a mesma pessoa. Você não está se mudando. Não há como mudar a si mesmo. Somente Deus pode te mudar. Somente Jesus pode te mudar. Somente o seu poder pode te mudar. Aleluia! É por isso que Jesus chamou de nascer de novo. Estou te dizendo, nisso você pode começar a pensar positivo. O poder de pensar positivo e todas essas coisas. Você pode rir, você pode sorrir, você pode encontrar todas as pessoas com uma atitude amigável e tudo bem, mas quando você deitar na cama à noite, a tristeza ainda vai estar ali e a sua solidão ainda vai existir. Mas quando você vem para Jesus e você é cheio de Jesus e você é cheio da palavra de Deus, cheio de Jesus, cheio de Jesus, cheio de Jesus, Ele te muda. Aleluia, você não opera mais nesse sistema. E esse é o problema de cristãos hoje em dia. Eles estão tentando operar nos dois sistemas. Estão tentando operar no sistema do mundo e tentando operar no sistema do Senhor, tentando misturar os dois. E vocês têm dificuldades. O Todo-Poderoso Deus, em Deuteronômio capítulo 20, você pode dizer, Jimmy Swaggart, é o Velho Testamento. Eu não estou preocupado com o Antigo Testamento. É melhor você ficar. Se não fosse pelo Velho, não teríamos um novo. Capítulo 20, começando no versículo 1. Agora, o que Israel experimentou fisicamente, literalmente, eu e você experimentamos hoje espiritualmente. Eu quero que você entenda por um momento, quando Davi lutava contra o gigante, quando Josué marchou em volta de Jericó, aquilo foi uma tipificação espiritual, uma similaridade de nossas batalhas e experiências no mundo de hoje, a caminho da terra da glória. Então Deus fala essas palavras e Ele diz, quando saíres a peleja, querido, você está em uma peleja. Não importa qual pregador você escuta, não importa o que você diz, não importa o que você memoriza, não importa o que você diz. Podem te dizer que se você fizer algumas coisas e memorizar algumas coisas e mencionar algumas coisas, a batalha já está vencida. Não vai ser assim. Enquanto você estiver nesse mundo, vai ser uma peleja, vai haver uma luta. Satanás não está gostando do que você está fazendo. Não considere estranho com os dardos inflamados do inimigo, pois vai haver uma peleja. É melhor você entender isso. Alguém disse, eu vou fazer parte da igreja que fala que você não tem peleja. E quando você entrar ali, estão lutando pior do que qualquer um outro. Então, isso para mim é um fato. Não há como dar a volta nisso. Então, o que você precisa fazer como filho de Deus é aprender a como vencer. Muitos de vocês têm tentado aprender a como sair de batalhas e evitar entrar em batalhas. Esqueça isso. O diabo está vivo e ele está rugindo e solto. Um dia ele vai ser preso, Jesus vai vir e um anjo vai colocar uma corrente nele. Mas até essa época ele está vivo. Mas até essa época eu estou vivo. E aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. Aleluia! Eu quero que você entenda isso, filho de Deus. Você precisa entender. Jesus está em você, Ele é maior. O Espírito Santo está em você e Ele é maior. Ele é maior do que as trevas, Ele é maior do que os diabos, Ele é maior do que a recessão, Ele é maior do que uma média de 10,4 desempregados, Ele é maior do que a Chrysler, Ele é maior do que a General Motors, Ele é maior do que Detroit, Ele é maior do que toda a empresa do Texas. Jesus Cristo é maior. Aleluia. Então,
Você precisa fazer com que os seus olhos, alguns de vocês estão lutando tanto para sair da batalha, aprenda a vencer primeiro, porque a peleja vai vir, vai haver uma luta. Satanás não vai desistir. Eu me lembro quando eu e a Francis começamos a falar na rádio, isso foi 1 década e meia atrás, quase. Hoje nós gastamos $250 mil por dia. Na época gastávamos $100 por dia. E eu não conseguia dormir. Achei que ia ficar doido. Você não sabe o que é isso, então vou te explicar aqui. O diabo se assentava ao lado da minha cama e cruzava as pernas. Eu não via ele, mas sabia que ele estava confortável. E ele sempre vinha me atacando, dizendo: você é o maior tolo que já viveu. Vocês pregadores não são grandes coisas, mas você é o pior. Você é o pior deles no mundo inteiro. E ele me fez acreditar naquilo. Ele disse: você está falindo, esse negócio que você está querendo fazer não existe, isso é impossível. E quando ele te diz isso, alguns cristãos também vão juntar com ele e te dizer também que aquilo é impossível. E eu estava com algumas cartas naqueles dias me dizendo: você não pode fazer o que você está tentando, é impossível, isso acabou na Bíblia e você está tentando fazer em 2 anos, isso é loucura. Você vai trazer uma desgraça para o reino de Deus. Lembre-se disso. Eu prefiro ser Simão Pedro saindo daquele barco e fazendo uma bagunça do que ficar no barco sem fazer nada. Glória! Aleluia! 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 Deus está buscando pessoas que acreditam, que confiam em sua palavra. E Satanás disse: você vai falir, isso vai trazer desgraça sobre a causa de Cristo e sobre o nome de Jesus. E eu me lembro de assentar ao lado da cama, colocar a mão na cabeça e gemer. Você já escutou um cristão gemer? Alguns de nós podemos ensinar os outros a gemer. Gemendo. Eu não estou falando assim, chorando diante de Deus, eu falo derrotado. Gemendo. Satanás te chutando. Você está gemendo e ele está te chutando. Aleluia, aleluia. Antigamente, os Césares da Roma, eles se gabavam que o inimigo nunca ia ver o calcanhar de um soldado romano. Isso também é muito bom para os cristãos. Eu me assentava ao lado da cama e gemia. Eu ficava ali me lamentando, sabe, sempre me lamentando. É o bicudão. Vocês aqui da Carolina do Norte sabem o que é um bicudão? Eu vou te falar o que é. Quando você está com um bico tão grande porque sua cara está fechada. Esse é o bicudão. Para baixo. Desistiu de tudo. E ele disse: você vai ficar falido, você está maluco. E eu estava em meio à batalha. E ele disse: quando for para a batalha contra o teu inimigo. Deuteronômio 21. E uma noite ele veio sobre mim, eu fiquei nervoso, não com Satanás, mas com a Francis, porque ela estava ao meu lado e dormindo de boa. Eu queria que ela se levantasse e ficasse preocupada. Eu queria que ela ficasse preocupada comigo, mas ela não se preocupava, ela sempre ficava dormindo. E eu me preocupava e pensava: eu sou o único que se importa se isso aqui vai acabar ou não. Então o Senhor meio que veio sobre aquele momento que eu estava vivendo e disse: filho, o que está errado? Ele é Deus e ele sabia. Eu acho que às vezes ele não vem assim e se envolve nessas atitudes de derrotado que nós temos. Eu sei que ele sempre está conosco, mas você entende o que eu estou dizendo. E eu disse: Deus, como assim o que está errado?
eu estou falindo, eu preciso de $100 por dia. E ele disse: você está falindo? Eu disse: estou falindo. E a França não está nem aí, ela está dormindo. É o grande evangelista que ela casou com ele. E ele disse: interessante. E eu falei: eu não acho que é nada interessante não. E ele disse: quanto você tem agora? E eu disse: nenhum. Quanto você tinha quando você começou? Também não tinha nada. E ele disse: como é que você vai ficar falido então? Foi a primeira vez na minha vida que eu me levantei e gritei naquela casa à 1 da manhã porque eu não tinha dinheiro. Eu disse: diabo, você é mentiroso, eu comecei com nada e agora não tenho nada, e ele vai me fazer vencer, porque ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Aleluia, aleluia. Estou falando de Deus. Deus é maior do que o medo. Ele disse: quando saírem para a batalha contra o seu irmão, vê a sua carruagem, seus cavalos e as pessoas em maior número que você, sempre foram maiores do que nós. Sempre somos os menores no que diz respeito aos números, uma observação, ou no que diz respeito a cálculos. Para cada cristão que existe, existem 1000 que não são. Muitos dizem, não são muitos que realmente são. Mais do que vós. Se você notar, Satanás nunca vem contra você com um pequeno demônio. Já pensou nisso? Ele sempre envia um campeão atrás de você. Ele envia o maior que ele tem para te buscar. Mais do que você. Satanás vem como um leão ao seu derredor, procurando a quem ele possa devorar. Muito bem. Não temas, pois o Senhor teu Deus é contigo, que te tirou da terra do Egito, Deus que te salvou do pecado. E será que quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á: ouve, ó Israel, hoje vos chegais à peleja contra os vossos inimigos, não se amoleça o vosso coração, não temais nem tremais. Nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. E o versículo 8 diz: e continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual é o homem medroso de coração tímido? Vai, torne-se a sua casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta como seu coração. Em outras palavras, o sacerdote estava dizendo às pessoas, ao exército, aos soldados: se existem soldados à sua volta que têm medo, manda eles embora, porque o temor é contagioso. E eu quero falar com você disso aqui. Uma das razões pela qual cristãos estão no problema que estão é por causa da companhia que eles têm. Agora, do que é que eu estou falando? O que eu quero dizer aqui? Satanás está entrando pela televisão, está entrando nas mentes dos cristãos com uma companhia ruim. Os laboratórios farmacêuticos estão enchendo o mundo com o produto deles, e eles têm que criar um clima de temor. Eles precisam dar a você uma dor de cabeça Excedrin. Você não pode ter só uma dor de cabeça, tem que ser uma dor de cabeça Excedrin. Há algum tempo atrás a música era para frente, para trás, para o lado e para o lado. Ah, estou aliviado. Isso era aquele negocinho que eles misturavam na água. Você bebia e acabava seus problemas. Eu quero te dizer que você vai precisar mais do que uma dança para um lado e para o outro para te ajudar, viu? E quando você para de assistir o que passa pela manhã, você começa a assistir o que está à noite na televisão, e é cheio de assassinato, de drogas, de álcool, de ódio, de egoísmo. E nós cristãos, pouco a pouco, nos tornamos duros.
Você pode dizer assim: você está pregando contra a televisão? Não, eu estou em 700 canais. Desligue todos os outros programas, menos o meu. Não faça isso. Olha a última parte da PTL, isso não tem problema não. E você pode assistir aqueles programas para crianças. Aleluia. Agora sim, vou receber uma carta desse povo. Muito bem. Mas nós ficamos tão acostumados que não vemos o que está acontecendo. É um procedimento automático, a gente liga aquele aparelho e flui. E é a maior arma que Satanás tem hoje em dia. É a maior arma que Satanás tem hoje em dia. Isso mesmo. É a maior arma. Se você desligar a televisão e pegar sua Bíblia, desligue e pega esse livro aqui. Desligue, as palavras ainda são poderosas, as palavras ainda são santas, as palavras ainda são gloriosas, são cheias de vitória, são cheias de poder, são cheios da glória de Deus. Se ajoelhe, é algo que você pode não ter feito faz tempo, e peça força a Deus, peça para Ele te ajudar. Ele disse: eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei, estarei contigo até o fim do mundo, eu nunca vou te abandonar. Eu te dou a força que você precisa. Você ia ficar surpreso o quanto sua vida ia melhorar. Muito bem. E eu quero falar isso aqui. Se você é cristão e você tem uma certa amizade, eu estava brincando aqui há um pouco atrás, e você é amigo de um outro cristão e tudo que ele faz é só reclamar da vida, eles só falam de derrota. Você o encontra e pergunta como ele está e ele te diz: eles estão machucados com isso, aquilo e aquilo outro. É como um médico que não sabia o que fazer, e o homem falou: eu estou com dor aqui, estou com dor ali, em todos os lugares. E ele disse: bem. Ele olhou em todos os livros e falou: espera aí. Foi lá atrás, leu mais alguns livros, não entendia o que é que estava errado, voltou e falou com o paciente: olha, ele sem saber o que fazer perguntou: você já teve isso antes? E ele disse: sim. Ele falou: então você está com isso de novo. O pobre do médico perguntou ao rapaz: você pode tomar penicilina? Não, quer dizer, não isso. Ele perguntou: você já tomou penicilina? Ele falou: já tomei. Aí o médico deu nele uma injeção de penicilina e ele quase morreu, ele chegou perto de morrer. E eles fizeram de tudo para salvá-lo, e quando ele voltou a ser, ele falou: ué rapaz, eu achei que você tinha me dito que você já tinha tomado penicilina. Ele falou: aconteceu a mesma coisa que agora. Muito bem. Alguns cristãos, eu não gosto de ficar perto deles. Eu amo a eles, eles são salvos, eles vão para a glória, e eu espero que seja rápido. Glória. Eles são um desastre ambulante. Agora eu estou assim brincando com você, mas eu estou te falando uma verdade. Eles entram na fila para tudo que vem na direção deles. Se é uma gripe, eles aceitam. Se for uma tosse, eles aceitam. Você é um filho de Deus, santo, me escute. Se eu estiver sentindo mal, eu não vou deixar o diabo saber. Aleluia. Levanta a sua cabeça, endireite os seus ombros. Você é a luz do mundo. Jesus disse: você é o sal da terra. É por sua causa que isso aqui não foi destruído. Glória a Deus.
Se levante como um homem, seja forte. É isso que Deus disse a Jó naquele dia: se levanta como homem. Muito bem. Agora, essa foi a introdução da minha mensagem. Agora eu começo a pregar. João disse que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E eu quero te dizer mais uma coisa. Eu quero que você abra no Evangelho de João, capítulo 13. Versículo 34 e 35. Um novo mandamento vos dou. Isso é estranho, Jesus falando com eles. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Agora, João também disse: verdadeiro amor lança fora todo medo. E eu quero que você pense nessa declaração: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Estamos vivendo na época onde tem se ensinado, nas últimas 2 décadas, especialmente na última década, tem ensinado-se a respeito de fé. Mais livros têm sido escritos a respeito disso do que qualquer outra doutrina que existe na palavra de Deus. Isso não é bom, mas tem acontecido isso. E ainda assim temos mais medo do que tínhamos antes. Então algo aqui não está certo. E alguém pode dizer que fé é o antídoto do medo. Agora isso está certo e ao mesmo tempo está incorreto. Se você notar o que esse homem de Deus diz, esse discípulo não disse que fé perfeita lança fora todo medo. Pare para pensar nisso. Ele não disse que uma grande fé lança fora o medo, uma fé gloriosa lança fora o medo, por mais maravilhoso que seja a fé. Não estou minimizando a fé de jeito nenhum, estou tentando voltar ao seu equilíbrio comum. Mas é interessante que ele diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Muito bem. Quando Jesus falou essas palavras há 2000 anos atrás: um novo mandamento vos dou, que amem uns aos outros. Nessa declaração ele estava dizendo assim: você precisa amar aos outros mais do que você se ama. Ouviu bem? Agora eu estou chegando à conclusão do que realmente é o cristianismo. Você tem que amar aos outros mais do que você ama a si mesmo. Não tanto quanto, mas ainda mais. E amando outros, você ao mesmo tempo vai estar amando a Jesus. E em terceiro lugar, esse é o ingrediente de nossa comunhão com Deus. Como vão conhecê-los? Porque amam uns aos outros. Eu quero te ajudar em alguma coisa aqui. Isso é algo totalmente diferente. Isso é tão simples como o ABC. É mais simples que vocês já ouviram antes. Ele diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Você quer vencer o medo? Você não quer temer, você quer caminhar em poder, você quer caminhar com uma mente sã. Como filho de Deus, você quer ter uma serenidade tão perfeita que você não teme o futuro, você não teme o passado, você não teme os homens que estão à sua volta, você não teme a recessão, a depressão, ou a Wall Street, ou a economia, ou a fábrica se fechando, ou doença, ou dificuldade, ou a morte. Você não tem medo de nada. Isso pode ser seu, se você quiser. O verdadeiro amor lança fora o medo. Eu vou te falar como. Muitos de vocês não vão gostar e vão dizer: ah, não gostei. Mas isso vai ser o resumo. Tem um jovem sentado aqui hoje, o nome dele é Randy Mayfield. Ele é pastor de uma igrejinha em Dalton, na Geórgia. Toda manhã ele se levanta às 4 horas, busca a Deus. Mais ou menos 5 e meia ele vai para vários supermercados grandes. E é pastor de uma igrejinha ali.
E o gerente principal daquela grande loja, tipo Kroger, glória a Deus pela bondade que eles têm e tudo mais, disseram a ele assim: olha, nós jogamos fora comida que está boa para se comer, sabe, às vezes a lata está um pouco torta, ou talvez algo ficou fora do refrigerador algumas horas a mais do que pensamos que tinha que ter ficado, precisamos manter tudo bem, então você pode ficar com esse para você, se quiser usar de uma forma correta. E então ele leva uma caminhonete ali, ele mais 2 pessoas, enche uma caminhonete todo dia, já faz meses que ele está fazendo isso, leva para mais ou menos 2 ou 3 pontos de distribuição. Uma é uma igreja presbiteriana, e ele é pentecostal. Para que ele faz isso? Todo mundo sabe que o batista não fala com o metodista, os pentecostais não falam com os presbiterianos, e ninguém fala com os católicos. Mas veja bem, o verdadeiro amor lança fora essas coisas. Você está me entendendo agora? Verdadeiro amor, apaga esse negócio, remove esse negócio. E ele vai a uma pequena missão, vai para uma igreja presbiteriana, vai para aquele lugar, aquele outro lugar, e deixa tanta comida ali, tanta comida ali, tanta comida ali, e as pessoas que estão passando por dificuldades não conseguem colocar comida na mesa, perderam o emprego, eles passam ali e pegam. Isso sim é amor. É disso que Jesus está falando. Ele menciona visitar a prisão, visitar o doente, visitar aqueles que estão presos. Isso é amor. Se você... Olha, e eu vou deixar os batistas quietos, os presbiterianos e os católicos, e agora eu vou falar com os pentecostais. Se você parasse de se preocupar com enxergar uma fumaça azul ali no corredor, ou a visão e revelação que a irmãzinha teve, estou falando sério, ou quem é o anticristo, e quem está fazendo o maior milagre de como você vai confessar que tem um Cadillac, e perdoe, seu Continental. Não, é sério, estou pegando o seu pé. E você fizesse o que esse livro manda fazer e começasse a amar os outros, começasse a ajudar os outros, começasse a amar os outros mais do que você ama a si mesmo, começasse, estou falando de amar os outros. Então o temor ia embora e você ia sentir a diferença, pois as dificuldades e a depressão iriam embora. Porque a maioria dos problemas da humanidade eu estou falando de cristãos, estamos tão envolvidos em nós mesmos. Meu problema, minha doença, minha dor nas costas, minha dificuldade, meu desencorajamento, minha depressão, meus nervos. E daí? Aleluia! Eu quero te dizer uma coisa, as pessoas sempre escrevem e dizem: Jimmy Swaggart, como é que eu tenho alegria? Eu sou cristão, eu amo a Jesus, eu leio a Bíblia, eu oro, eu vou para a igreja, eu dou meu dízimo, mas eu não tenho alegria. O que eu tenho que fazer? Você já pensou no que Deus ia ter que fazer para dar alegria para alguns de vocês? Primeiro ele ia ter que operar seu rosto. É verdade, ia ter que mudar seu rosto. Com outros que estão aqui, antes de fazer isso, ele ia ter que operar outras coisas. Meu Deus. Há 20 anos atrás eu orava para toda mulher que vinha diante de mim. Eu achei que estava com o olho meio ruim, depois descobri que era rímel. Então eu pregava contra aquilo por 10 anos e a França estava usando enquanto eu pregava. E eu não sabia. Eu agora estou fazendo bagunça aqui, não é? Estou perturbando alguns de vocês, mas eu te amo, você tem que me ouvir. Aleluia. Ele ia ter que mudar o rosto de alguns de vocês, ia ter que fazer uma operação e ele não vai fazer isso. Mas eu vou te falar como fazer. Quando você acordar pela manhã, não, as rugas não vão sumir, ainda vão estar ali. Aleluia.
Mas ao invés de se levantar e fazer força para puxar uma perna para fora da cama, e ficar parado ali parecendo um zumbi. Depois joga a outra perna. Dá uma olhada para o espelho. Meu Deus. Não faça isso. Não faça isso. Não faça isso não. Não faça isso não. Se levante. Endireita o ombro. Levanta a cabeça. Eu estou falando sério. Levanta a cabeça. Aleluia. Você é filho de Deus. Você representa Jesus Cristo. Glória. Você representa o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Se levante. Quando você se levantar, se levanta com força. Quando a diabada ver você, ele vai dizer: meu Deus, agora ele levantou, está com tudo. Glória. Se levanta. Fique de pé aí. E se suas costas estiverem doendo, levanta como se não estivessem doendo. Endireita os ombros. Olha para o mundo e diz assim: hoje é mais um dia que o Senhor criou. Eu vou me alegrar nesse dia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pratique alegria, pratique alegria, pratique alegria. Glória. Meu Deus, isso é bom, hein? Meu Deus do céu. Você é cristão? Muito bem. Vitória sobre o medo. Eu tenho que andar rápido. Alguns de vocês estão meio chateados. E você já suportou tudo que podia suportar nessa noite. Você está acostumado a escutar esses sermãozinhos aí na sua igreja? Em algumas igrejas. Transformando vocês em cristãozinhos. O pastor fica o tempo inteiro balançando você como um neném. Até hoje colocando leite no seu bigode. Vitória sobre o medo. Vitória sobre o medo. Deixa eu te falar da maneira mais séria que eu posso falar. Jesus disse que você é a luz do mundo. Isso é verdade. Se não entendemos, o mundo não vai entender. Somos o único instrumento que Deus tem. Davi disse em Salmo 56:3: em qualquer tempo em que temer, confiarei em ti. Aí está a resposta. Confiarei em ti. Eu me lembro quando eu e a Francis começamos na obra evangelística em tempo integral em 1958. Já tenho pregado faz alguns anos atrás, mas não tinha relação com Recebi uma ligação hoje da minha secretária, hoje à tarde. Ela me disse que o Aaron Trotter acabou de ir para casa para estar com Jesus. E esse nome não significa muita coisa para a maioria de vocês aqui, mas significava muito para mim. Era um grande homem de 80 anos de idade,
um dos maiores pregadores que já viveu, colocou as mãos na minha cabeça 25 anos atrás e pediu Deus para me ajudar, para me ungir, para me fortalecer. Eu nunca esqueci, eu nunca esqueci. Estávamos começando, lutando, e foi uma luta tremenda. Nós não tínhamos nem 10 dólares. Olha, nós não tínhamos dinheiro nenhum, nada. Pregávamos em um culto, orávamos para que viesse outro. E eu usava tantas vezes o mesmo terno que já estava até pregando sozinho. Mas não tem problema. Peguei pneumonia. Eu nunca tinha ficado doente na minha vida. Deus me deu uma saúde excelente. Eu agradeço muito a Ele por isso. Não é porque eu tenho uma fé grandiosa, ou algum milagre estupendo que eu vi. Ele tem sido bom para mim. Já fui para o hospital 2 vezes na minha vida. Quando eu era um garoto de 6 anos de idade, meus pais removeram minhas amígdalas e eu tive que ir ao hospital há 25 anos atrás, com pneumonia. Finalmente saí do hospital, fui para casa. Não tinha cultos, não tinha trabalho, não tinha renda. Tinha uma casa que eu acho que tinha que pagar 50 dólares por mês e pensei, como é que eu vou pagar por isso? Um carro que estava se despedaçando. E eu tinha 3 primos que... Agora, isso pode não parecer muita coisa hoje, mas na época para mim era muita coisa. 3 primos que eram os maiores, alguns deles, no mundo do entretenimento. E eles não eram primos distantes, nós fomos criados juntos, crescemos juntos, aprendemos a tocar piano juntos na igreja. O Jerry Lee Lewis, ele e o Elvis Presley, e eu não tenho orgulho disso, mas começaram o rock and roll. E foi piorando, já começou errado e se transformou no que é hoje, bem pior. Mick Gillis era outro. O Carl McVoy era mais um primo meu. Tocava com o Bill Black Combo. E Satanás usava o que podia, e ele usou aquilo. Não, eu não fui tentado a entrar nesse tipo de vida. Nunca houve essa tentação em toda a minha vida. Nos momentos mais escuros da minha vida, nunca houve uma hora onde eu quis largar a Deus e começar a trabalhar com isso. Nunca, nunca. Mas houveram momentos que eu não entendia. Eu ligava o rádio, e isso foi quase antes da televisão começar, pelo menos ali onde vivíamos. Eu ligava a rádio e o meu primo estava tocando. Ligava numa outra rádio e meu outro primo estava tocando. Mudava de rádio e um outro primo estava tocando. Quarta noite, a Francis e o Doni. O Doni tinha mais ou menos 1 ano de idade, era um bebê. Foram para uma reunião de oração, era quarta noite, eu fiquei tão doente que não aguentava nem levantar, mal podia andar. E ali naquela pequena casa, naquela pequena cidade em Louisiana, lá no fim do mundo, ninguém na época sabia onde ficava aquilo. E eu estava na obra evangelística, sem cultos, sem dinheiro e doente. Eu vou te dizer, algumas pessoas podem dizer que não existe esse negócio do diabo, o diabo verdadeiro. Olha, é porque eles têm um diabo neles quando te dizem isso. Pois existe um diabo, Satanás existe, ele não é aquele tipo que tem um garfo na mão, mas ele é uma verdadeira personalidade que é contra você. Ele é o dragão, ele é a serpente, ele é...
contra você, Satanás. Ele ou um dos seus espíritos entrou naquele quarto naquela noite, um quarto bem pequeno, que tinha uma cabeceira da cama assim, encostado na parede. Eu nunca vou esquecer, eu estava com minha Bíblia do Scofield ao meu lado. E eu não acho que já experimentei uma depressão tão grande por alguns instantes. Parecia que o mundo estava desabando, que o quarto estava desabando. E eu disse: Deus, me ajude. E aquelas trevas começaram a falar para mim assim: você é maluco. Você se diz ser um pregador. Você se diz ser um filho de Deus. E seus primos estão fazendo centenas de milhares de dólares. Você nem sabe como vai pagar o aluguel, você não sabe como vai dar de comer a sua esposa e seu filho. Você é um tolo. Ele é um acusador dos irmãos. Foi como se o cômodo daquele lugar estivesse desabando na minha cabeça. Parecia como se estivessem colocando pinos em meu coração. E eu fui tateando até o lado da minha cama buscando a Bíblia. Peguei ela. E eu sei que foi Deus. Eu sei. Foi como se algo tivesse abrido meus dedos. Não fui eu. Abriram em Josué, capítulo 1, versículo 9. Aquelas palavras pareciam ter saltado dali. Pareciam que estavam pegando fogo dentro de mim. Um garoto doente e pobre, pregador pentecostal. E as palavras diziam: não te mandei eu, esforça-te e tem de bom ânimo, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Nunca vou me esquecer daquela noite. O poder de Deus veio sobre a minha alma. E as pessoas podem diminuir experiências, mas irmão, esse livro está cheio delas. O céu desceu. E eu coloquei o meu pé do lado daquela cama pela primeira vez em semanas. Me levantei louvando a Deus, comecei a dar alguns passos e comecei a andar. Deus começou a curar o meu corpo. Quando a Fran chegou em casa, ao invés do marido dela estando na cama, doente, cansado, eu estava caminhando. Nossa casa só tinha 4 cômodos, mas eu ficava andando de cômodo a cômodo a cômodo, louvando a Deus. E para você, minha oração seria bobeira. Para você ia pensar que não tem nada demais. Mas se você se colocasse no meu lugar, há 25 anos atrás, e eu disse: Deus, eu estava chorando, uma glória encheu a minha alma, e eu disse: o Elvis Presley pode cantar Hound Dog se quiser, mas eu prefiro o Espírito Santo. O Jerry Lee pode ter grandes bolas de fogo, mas eu prefiro o Espírito Santo e fogo. Eu encontrei a sua graça, está tudo completo. Ele supriu toda necessidade. Enquanto eu estou assentado aprendendo aos pés de Jesus, eu sou livre. Sim, verdadeiramente livre. A alegria é incomparável, cheia de glória. Cheia de glória, cheia de glória. É alegria incomparável e cheia de glória. E nem comecei a te contar a metade. Aleluia. Glória a Deus. Abaixe sua cabeça, por favor. Jesus, nós te amamos. Te agradecemos e te louvamos. Oh Deus, enquanto nós falamos essas palavras aqui nessa noite, eu te agradeço pela sua presença. Eu te agradeço pelo seu poder e eu peço que o poder convencedor do Espírito Santo flua nesse lugar. Eu te agradeço por isso e te peço, somos seus filhos, isso é uma igreja gloriosa, sem mancha ou mácula, lavada no sangue do Cordeiro, e para sempre temos a vitória em Jesus, nosso Salvador. Se mova nesse lugar, se mova pela televisão,
fale ao coração dos homens. Eu te peço em nome de Jesus, de cabeça baixa e olhos fechados. Nessa noite preguei uma mensagem de crescimento. Eu não tenho pregado para os não salvos e perdidos, mas eu quero te dizer, você me assistindo pela televisão, se você está cansado das decepções, das frustrações, do medo, há uma saída, há uma vida melhor. Eu posso garantir felicidade a você, alegria, paz, que vai além de todo entendimento, se você vier para Jesus. Obrigado, Jesus. O Charles está tocando aquela antiga canção que diz: tem um lugar na cruz para você. E eu quero te dizer que existe esse lugar para você. Você está cansado, você está sobrecarregado, você está cansado. Quantos aqui nessa noite, agora me escute com atenção. Me escute com atenção. Você está cansado do caminho que você tem seguido e você não quer mais seguir por esse caminho. Satanás mata, rouba e destrói. Você quer algo duradouro, algo verdadeiro, algo que seja eterno. E eu quero te pedir nessa noite para colocar sua mão na mão de Jesus. E não importa quem você é, Ele te encontra onde você está. Você me ouviu bem? Ele vai encontrar você aonde você está, na sua dor. Ele te encontra ali. Quantos agora nesse grande auditório podem dizer: Jimmy Swaggart, eu não estou vivendo bem, estou no caminho errado. Existem coisas em minha vida que são erradas e eu sei qual é o meu problema. E eu preciso de oração. Eu quero vencer essas coisas. Eu quero viver da forma correta. Eu não consigo fazer isso de mim mesmo. Eu preciso da ajuda de Deus. Mas estou no caminho errado. Você pode orar por mim? Eu não vou te envergonhar e não vou tentar fazer com que você seja parte da minha igreja ou nenhuma outra igreja. Eu quero que você reconheça a sua necessidade por Jesus Cristo. Quantos podem levantar a mão aqui agora? Primeiramente aqui embaixo. Eu não estou vivendo bem, ore por mim. Estou vendo uma mão aqui, outra ali, outra ali, outra ali, outra ali. Continue levantando suas mãos. Estou te vendo, continue levantando. Eu não estou vivendo bem, ore por mim. Eu quero aquilo que você descreveu nessa noite. Eu quero aquilo que é verdadeiro. Continue levantando. Muito obrigado, obrigado. Continue levantando. Muito bem, até lá atrás, por favor. Até lá atrás, ore por mim. Continue levantando a mão. Estou vendo, continue levantando a mão. Aqui do lado direito, começando aqui atrás, ore por mim. Estou vendo sua mão, obrigado. Continue levantando, muito obrigado. Ore por mim, irmão Swaggart, obrigado, obrigado, obrigado. Deus ama você. Eu quero que todos aqui se levantem, por favor. Todos de pé, por favor. Eu estou salvo, aleluia, glória a Deus, glória a Deus.